Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio-Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Temos o prazer de receber hoje o Dr. Júlio Matos, diretor-geral da Santa Casa. O senhor já está vendo aqui que está entre feras, não é? Vejo que teremos. Tem um setor psiquiátrico lá na Santa Casa? Ainda não tem, né? Olha, estamos em fase de construção e vai ser fácil pelo jeito aqui. Sim. Teremos muitos clientes. Maravilha, começou bem o negócio. Começou bem o negócio. Parabéns, os iguais se reconhecem. Essa foi muito boa. Doutor Júlio, que difícil tirar uma desse homem, rapaz. Ele ficou pensando, ele ficou disse assim, eu vou dar uma nos dedos deles. O faturamento froxo, né? Você sentiu bem entre os iguais? Eu fico com pena da Unimed com esses três lá, na psiquiatria da Santa Casa. Dois momentos importantes. O quê? Por isso? Boa, eu gostei muito. Doutor Júlio, parabéns. Dois momentos importantes na Santa Casa, né? Os dois, eu acho, cada um com seu momento, ampliação que a Santa Casa está fazendo e a homenagem, ou as homenagens que a Santa Casa prestou aos seus colaboradores indiretos, né? Que muitos foram homenageados lá. E um especial, eu quero enaltecer aqui, que foi o nosso Celso Rigo. Parabéns, hein, pela homenagem. Perfeito. O Grêmio deveria fazer homenagem igual ao Celso Rigo, viu? Poxa, o Grêmio... O benemerente do Grêmio. Verdade. Bom, Paulo, Santa Casa fez agora, dia 19 de outubro, 215 anos de existência. Quando lançada a sua pedra fundamental, Porto Alegre tinha ao redor de 3.740 habitantes. Então é uma instituição que cresceu, se desenvolveu muito integrada à cidade de Porto Alegre e por consequência também ao estado do Rio Grande do Sul. E é uma instituição que durante essa sua trajetória toda, ela é uma instituição, apesar do tempo, inquieta, permanentemente buscando crescer, esse é o termo da moda, né? Santa Casa entrou na moda com inquietude, né? Exatamente. E dentre as suas questões atuais, temos aí, acabamos de entregar, projeto que foi desenvolvido integralmente pelas Voluntárias pela Vida, um grupo de senhoras que são absolutamente fundamentais para o estágio da Santa Casa hoje, que além da UTI já anteriormente entregue do Hospital da Criança Santo Antônio, a UTI pediátrica, entregou agora o Hospital São José, praticamente todo ele remodelado. É o Jet 7 porto-alegrense. Exatamente. As senhoras do Jet, sabia, né, doutor Luiz Peralino? São as senhoras do Jet 7 que se aliaram a Santa Casa. Chique, né? Muito chique. Então, recebemos um... Aliás, a Santa Casa é chique. Tendo médicos como vocês aí. Especialmente aqui um dos nossos... Um médico fashion, Luiz Peralino. Exatamente. É um dos nossos esteios, tá? Uma das grandes referências nossas na área da cirurgia de gastrointestinal. Então, os voluntários nos entregaram um novo bloco cirúrgico do Hospital de Neurocirurgia da Santa Casa do Hospital São José, uma nova UTI, toda ela em box, 10 leitos em box individuais, paciente neurocirúrgico, isso é determinante, integrado com a área de diagnóstico, tomógrafo, toda a parte de diagnóstico ali integrada, e mais uma unidade inteira de leitos, no quarto andar do Hospital São José, absolutamente reformados. Isso traz ao São José, a área da neurocirurgia da instituição de neurologia, a possibilidade de crescer em oferta de serviços à população, tanto do Sistema Único de Saúde, que é o nosso principal cliente, como de assistência a convênios e particulares, que é da onde a Santa Casa busca a sua sustentabilidade. Nós trabalhamos muito lá, Paulo, com o consumo consciente, né? Na medida em que o paciente que tem convênios, é particular, enfim, utiliza o serviço da Santa Casa, além de ele utilizar um corpo clínico com, né, a qualidade, a segurança, como por exemplo aqui da presença aqui do Dr. Jorge. O doutor Camargo, o doutor Luiz Peralima, o doutor Fernando Luquezzi e tantos outros, né? Um timaço, né, na Santa Casa. Além de contar com esses profissionais renomados. O nosso Paulo Roberto Otti Fontes,
Se deixa ele, depois fica... Doutor Calil, meu. Exato. O doutor Calil. Antônio Nó Calil, enfim, é um grupo grandioso. Que fez uma ablação do meu amigo. Esse foi o Lenny Streck. Foi o Carlos. Foi o Carlos que fez a ablação? Carlos, Então, são 2.200 médicos que a Santa Casa tem em seu corpo clínico. Então, além de toda essa celebridade que integra esse corpo clínico, a segurança na execução desse processo assistencial é determinante. Então, E as homenagens? E Porque depois... o Celso Rigo foi, olha, entre tantas, foi para mim o grande destaque dos homenageados. Na realidade, Ele está abrindo mão do faturamento do seu prato fino, né? Sim. Que é um belíssimo arroz, né? 25 centavos, né? De cada quilo do arroz prato Cada fino, quilo ele está dando 25 centavos para a Santa Casa. projetos em desenvolvimento da instituição. Esse evento, Paulo, nós realizamos todos os anos, é um momento em que a Santa Casa procura reunir as empresas, as pessoas, enfim, a sociedade em geral, as empresas de comunicação. Nós temos aqui a Pampa, que tem sido, na história Obrigado da Santa pela Casa, homenagem. determinante também para o estágio de desenvolvimento da instituição. É um momento em que a gente procura reconhecer, né, com a entrega do troféu Amigos da Boa Causa, especialmente aqueles projetos em que são amparados pelas leis de incentivo. A cultura da criança, do adolescente, do idoso, do esporte, o Pronom, na área da oncologia. São projetos que nós recebemos por parte de diversas empresas aqui do estado do Rio Grande do Sul, aporte de recursos que nos permitem manter a Santa Casa atualizada. E olha que são 35 a 40 milhões ano que nós utilizamos para renovar tecnologias e ambientes físicos. Então, particularmente lá, um abraço, obrigado pela homenagem à Rede Pampa, um abraço especial ao Wilson Ferrarim também, né? Além do Celso Rigo, foi outro homenageado aí. Nestor Rain, um homem que, estrela como é, mas mais especialmente nesta última semana. Por 6 da manhã, me acordo depois do jogo do Grêmio contra o River, entrevista na Grenal de quem? Nestor Rain. Já com tudo pronto, malas prontas para se deslocar a Assunção. Parabéns, Nestor. Antes, Paulo Sérgio, registrar que a Santa Casa tem uma história belíssima aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Se não me engano, foi o Sérgio da Costa Franca que escreveu um livro sobre toda essa trajetória da Santa Casa, desde dos seus primórdios até o presente. Ele e ela... o Stiger. Ele o Stiger, exatamente. É um livro interessante que conta os detalhes dos primórdios. Ele, que para mim é o maior historiador rio-grandense. Agora, informação. Sim. Aquece para entrar no gramado Cláudio Lamac, o glorioso presidente do Avião Nacional. Está no aquecimento ali. Vai fazer aquela pergunta para ele depois, né? Vou fazer. Para quem é que ele estava torcendo? Se pro Não, deixa ele se preparar. Não, fala na hora. Não vou dizer. Larga se é pro River ou pro irmão dele e para ti, amigo Solta dele. a sorrelfa essa pergunta. Agora, eu gostei da resposta dele. Então, só para terminar. Então, a Santa Casa tem esse trabalho. E hoje ela é sinônimo de qualidade em atendimento em diversas áreas. Grandes médicos estão ali em prestar prestígio. E o Celso Rigo, que é um benemérito da Santa Casa, mas ele é um benemérito na vida da sua cidade de São Borja. Ele lá atende creches, atende lar de idosos, agora ele está lá num projeto oncológico também de grande vulto. É notável que homens, empreendedores como ele tenham esse olhar para as pessoas e para o mundo, que é muito fácil esquecer-se. Então, para o Grêmio, especialmente. Então, ele tem esse viés em relação à questão de ajudar a sociedade. No Grêmio, ele é um excepcional parceiro, ele tem parceria conosco já há algum tempo, nos ajuda muito. O avião dele é bom, Nestor? Excelente avião, um jatinho excelente, nos ajudou. Quanto tempo daqui a... 1h40. 1h40. Os pilotos excepcionais, amigos nossos, casualmente gremistas. Então ele emprestou esse avião, ele não aceitou sequer... na empresa dele tem que ser gremista, né? Não aceitou sequer receber qualquer... Nem gasolina pagamos, né? Então, ele é um gremista que se prontificou a nos ajudar, porque na audiência de sexta-feira, se não fosse o avião dele, nós não chegaríamos a tempo. Porque nós chegaríamos 15 para 1, estaríamos lá 1 hora, a audiência era 11h30, nós teríamos perdido. Então, nós devemos muito também essa generosidade, esse trato fácil que nós temos no dia a dia com o Celso Rigo. Em relação a este processo, que se desenvolve fora das 4 linhas, no jogo, no agregado de 2-2 pelo gol qualificado, o River ganhou a classificação, tem discussões no jogo sobre irmão, mas isso não interessa para o jogo. No 2-2, o River venceu o jogo, não era objeto da nossa ação. Vocês estão em desvantagem aqui, os gremistas está 3-2 aqui, com o neutro. Acontece que eu vou arbitrar esse...
Se bate que o regulamento da Conmebol diz que para ganhar um jogo, tu tens que ganhar dentro do campo e te portar bem e dentro das regras fora dele. E foi esse o palco da discussão do Grêmio. O River concorrendo para colocar à disposição dos seus jogadores o que estava suspenso, que se utilizou de todos os dirigentes, setor de segurança do River, que afrontaram e chegaram quase às vias de fato com o delegado da Conmebol, que foram as nossas testemunhas no processo. Mesmo assim, a Conmebol... Mas que foi dedo duro, Nestor. Vou te contar, eu estava vendo a televisão, só dava tu naquela zona mista lá, e tu ia lá, apontava para o vestiário do River, junto com os caras da Conmebol. Foi infernal. Mas tu não viu o que eu disse pro Gajardo? Se Gajardo, tu és um trampoço, Gajardo, um trampoço. Ele me olhava. Mas o dedo duro apontava pro vestiário, rapaz. Sim, mas eu só falava, agora o Leonardo queria puxar o brim dele. É pior, entendeu? Mas, de qualquer forma, a Conmebol, que havia nos imputado uma multa de 104 mil dólares no ano passado, porque nós, preocupados com a indicação de um árbitro argentino contra o regulamento no jogo da final, agora, para tudo isso, que eu não vi parâmetros de algum técnico agir com a má-fé e com a desonestidade do Gajardo, aplicou-lhe 50 mil dólares, o River participou de tudo, não teve multa nenhuma, e 3 jogos de suspensão. Ou seja, eu imaginava... Mas por que o Grêmio deu a cabine pro rapaz? Por que eu entrei? Porque é a tradição de fidalguia e de bem receber, dar aos clubes todo o conforto. O Grêmio recebe todos os clubes. Foi a cabine assim. de imprensa, não foi, Nós camarada? não fazemos como lá, que não pode entrar no campo, é uma coisa aberta. Se ganhar, ganhou. Não tem o imaginário coletivo nosso não é da malandragem. Perfeito. E aí acabou culminando com essa decisão. Esperávamos que a Conmebol estivesse passando por um outro patamar de seriedade. Não está. De moralização. Foi entrevistado por uma dessas emissoras argentinas e me perguntaram como te sentiste depois da decisão. Eu digo, como na morra e num cabaré. Como uma freira num cabaré. Aí o cara disse assim, mas o senhor está chamando... Eu digo, não, o senhor perguntou como é que eu estou me sentindo. Não estou dizendo que o tribunal fez nada, estou dizendo como eu me senti. Feliz da vida. Como eu me senti. Cláudio Lamarca, presidente da OAB, com tantos assuntos, Sérgio Moro, Ministério da Justiça, nós Mas temos antes aqui... disso, registrar o Leonardo Lamarca, que foi uma peça fundamental em tudo isso. Né? Para deixar com os ciúmes Eu só vi a entrevista tua e dele na Rádio Grenal, tu e dele na Rádio Grenal. Leonardo é excepcional, Leonardo é bola mestra nisso tudo. Sábado estivemos juntos e eu perguntei para o doutor Lamarca, né? O senhor está, afinal, como colorado, está torcendo para o River ganhar esse episódio na Justiça aí, ou está torcendo para o seu irmão e para o seu amigo e vizinho Nestor Rain? E o que que o... Por meu irmão e para os meus amigos eu torço sempre. Pelo meu irmão e pelos meus amigos torço sempre. Até contra o time? Mas acima de tudo eu torço é pelo direito. E, portanto, isso é que nós esperamos que prevaleça. O direito, o bom direito. E prevaleceu ou não? Não conheço o processo. Como é que eu vou opinar sobre o processo se eu não conheço o processo? Não, tá bom. Mas 1-0 pro Colorado. 1-0 pro Colorado. Perto aqui. 1-0. Daqui a pouco vou ser chamado a atenção pela própria OAB. Estou opinando sobre o processo que está sob condição de terceiros advogados. E aquele pênalti... Eu não conheço. Que os seus dons premonitórios 1-0 pro Colorado. Não, e aquele pênalti de ontem foi direito? Mas vê bem, não pode. Ele não viu, ele estava com a filha. Não, eu estava no estádio, Nem o técnico do Inter viu. Mas o Internacional já foi também, em outros jogos, prejudicado exatamente pela arbitragem. O que nós temos visto é isso. O que nós precisamos é ter a tecnologia funcionando para o futebol também. Para que nós possamos ter jogos que sejam limpos e corretos. 14 pontos. O Inter perdeu? Ganhou 14 pontos roubando. E quantos perdeu sendo roubado? Não, 14 já 24. É o saldo. 24 perdeu sendo roubado. Bom, eu já saí com um tiroteio aqui de perguntas, então eu nem cumprimentei, quero cumprimentar o Paulo Sérgio, dizer que é uma alegria enorme. O saldo aqui no programa, Paulo, eu fico muito feliz quando recebo esse convite, quando estou em Porto Alegre, e cumprimentar o Júlio, né, o Nestor, querido amigo, o Lênio, o Luiz. Ludocleptismo. Enfim, os nossos telespectadores, e dizer que realmente este programa é um programa diferenciado. Me sinto muito bem aqui, meu Paulo, muito bem mesmo. Pode ter certeza. Bom, nós temos 3 ases do direito aqui hoje, doutor Júlio. Temos 2 médicos, temos o nosso diretor-geral de Santa Casa e, obviamente, eu vou começar pelo Lênio, já tirando do futebol para botar na política, porque nós precisamos ouvi-lo e ouvir os demais com referência ao juiz Sérgio Moro como ministro da Justiça. Bom, o Sérgio Moro é um homem que diz a verdade. E eu acredito nele. Só uma frase, são amigos íntimos, tem informação privilegiada. Eu e o Cláudio vamos ficar à extrema desvantagem sobre isso.
Não, mas não é. Tu está falando do Gilmar Mendes, que é o amigo íntimo dele? Não, falando do Moro. São amigos. Não, o amigo íntimo dele. É o inimigo íntimo dele. O Gilmar Mendes é o amigo íntimo dele. Não, aqui tu não vai falar isso. Falo porque sei. Tá. Eu acredito no que o Moro diz. Quando ele disse em dezembro que se ele entrasse na política, ele colocaria em xeque, ele até usou uma palavra, tiraria a integridade disso que ele já decidiu, para mim é suficiente. É um homem que não poderia assumir nenhum. E além disso, além de todos esses problemas, isso mancha a biografia do próprio judiciário. Segundo, ele devia ter se exonerado imediatamente, jamais, não poderia nem ter viajado ao Rio como juiz ainda, porque se ele estava aceitando já, um juiz não pode fazer atividade política. Tu tinhas dúvida que ele fosse aceitar? Pois é, exatamente por isso, mas tem que se exonerar. Nesse momento, nesse momento ele está de férias. Nesse momento ele está de férias. E montando um novo gabinete. Escrevi hoje um texto que está bombando, já está com 70 mil leitores. Bombando, que tu diz que é adepto do Moro querendo soltar uma bomba na tua casa, é isso? Tu diz bombando? Eu mostro o seguinte, se um juiz não pode fazer atividade política partidária, ele não pode fazer nem nas férias, nem em licença, nem na profissão. Ele tirou férias, ainda é juiz. Juiz não pode fazer política partidária nem nas férias, porque senão um juiz tiraria uma licença-prêmio de 6 meses e faria política partidária. Não pode. Portanto, até nisso, e outra, o substituto dele não pode ser, nesse momento, ainda nomeado, porque ele é o titular, só quando ele pedir exoneração. Então, tem uma série de irregularidades nisso. Bom, coitado, segurou essas férias até ser escolhido pelo Bolsonaro. Não importa. Só uma frase, o direito constitucionário já revogou. Aqui em Porto Alegre nós temos juízas do trabalho, que é ligada a confederações de trabalhadores. Então, isso aí já não está mais na moda. Tá, mas eu quero... me perguntou e eu estou respondendo. Eu estou respondendo que alguém que julga processos contra o adversário, o inimigo do candidato que vence, diz que não entra na política em dezembro porque isto macularia o trabalho já desenvolvido e depois entra, eu deixo o próprio dizer. Eu acredito nele. Doutor, macula sim. Doutor, eu não quero nem ouvir o Luiz Pereira Lima, porque tudo que o Bolsonaro fizer, ele está a favor. Sim. O Bolsonaro não é. Tudo que fizer. Não, o Luizinho. Mas tu tem um pré-conceito sobre o Luizinho. Ele vai nem preciso perguntar a favor ou contra o Sérgio Moro na justiça. Eu não estou entendendo essa discussão. Em toda honestidade, eu não estou entendendo a discussão. Há um problema emocional aí. É emocional puro. De quem? Dos petistas. Pelo medo do que pode vir a acontecer se o Sérgio Moro for o ministro da Justiça. Ele, sem poder algum, sendo um juiz de primeiro grau, ou seja, de pouca importância, fez toda esta eleição, porque ele fez a eleição. Porque ele que fez a eleição? Sim, ele botou... Mas ele elegeu alguém? Ele eviscerou. Sabe o que é eviscerar uma pessoa, uma entidade? Ele eviscerou o PT. Este é o PT, brasileiros. Seu líder máximo, eu coloquei na cadeia. Eu coloquei na cadeia o líder máximo. E, por isso, ele foi guindado a ministro da Justiça. Foi guindado a ministro da Justiça. Agora, e esse medo... Então, os que estão falando têm razão, segundo a tua tese. Há um medo horroroso dele do que pode vir a acontecer com o resto. Bom, com o resto. Eu antes de ouvir o doutor Lamáquia e o doutor Nestor Rain, eu vou ouvir o doutor Júlio. Qual é a sua percepção? Olha, eu confesso que me surpreendi com a decisão do juiz Moro. De aceitar? De aceitar. Eu não tive dúvida nenhuma. Seria muito mais crível ele recepcionar, né, se declarar honrado pela lembrança, pelo convite, mas eu acho que a oportunidade não era essa. Talvez do Supremo fosse muito mais crível. Mas sabe, Júlio, não é um passo. Mas está negociado, está negociado. Não, eu acho que esse é o prazo natural. Claro. Mas, de qualquer forma... Ele sai do Ministério da Justiça para ocupar a primeira vaga que abriu. O Supremo seria dentro do Poder Judiciário. Isso. O outro é você vai para a política. Exato. Foi o que o Alexandre Moraes fez. Mas
2 erros não dão um acerto. É que de qualquer forma, Deixa o doutor Júlio falar depois. nas minhas contas, 2 erros. Porque nós temos que ouvir 2 juristas que a estão ali. população brasileira tem uma confiança enorme no juiz Moro. Acho que ele efetivamente ele trouxe para o país algo que o país precisava, que era um comando efetivamente anticorrupção. Alguém que liderasse esse processo, isso ele fez fantasticamente. Com prejuízos pessoais muito grandes, nós não podemos deixar que isso também transite, que não seja reconhecido. Agora, a oportunidade de assumir um ministério, e aí não se afasta em hipótese alguma a questão de natureza política, porque ele vincula politicamente, estando ou não dentro de um partido político, ele vincula politicamente, apesar de nas mãos dele estar sendo entregue toda a gestão anticorrupção do país, através da Polícia Federal, através dos órgãos todos que estarão nas suas mãos. Mas, independentemente disso, eu tenho absoluta convicção que a maioria da população brasileira desaprova isso, neste momento. Doutor Cláudio Abac, eu, além de achar que o Moro tem capacidade para ser o ministro da Justiça, eu acho que foi uma grande jogada. Tem uns que chamaram de golaço. Eu acho que foi uma grande jogada de marketing. Ele jogou para a torcida, escolhendo o Moro. E isso agradou em cheio os eleitores do Bolsonaro, que não esperavam outra atitude dele, que se não convidar o Moro para ser o ministro da Justiça. Nós temos que examinar isso, Paulo, sob 2 aspectos, né? O primeiro é exatamente a ação do presidente eleito. Quanto a isso, imagino que seja essa a tua visão e a colocação. E a aceitação dele, né? Esteja obviamente restrito ou esteja examinando isso, eu não tenho dúvida que para o governo eleito esse convite foi, e a aceitação foi efetivamente sob o aspecto de marketing. Lance de marketing. Eu acho, concordo contigo integralmente. Agora, sob o aspecto da aceitação por parte do juiz Moro, eu ficaria com a colocação do meu querido amigo Júlio Matos, este grande administrador da minha Santa Casa, e eu falo isso porque sou também integrante da nossa Santa Casa e sei do trabalho que é feito da lá, nossa, então, da nossa, que é um trabalho com grandes orientações assim só pode dar certo, né? Senão mas Júlio, sempre que tem oportunidade eu tenho dito isso, mas o Júlio foi muito feliz porque eu acho que a oportunidade, Paulo, é que faltou. Sem dúvida nenhuma, qualquer brasileiro poderia aceitar um cargo destes desde que cumprido a lei, como colocou o Lênio. E o juiz Sérgio Moro desenvolveu um trabalho excelente sob o aspecto do combate à corrupção, do combate à impunidade. É bem verdade, eu como presidente da OAB tenho dito isso, em alguns momentos com algumas situações que feriu prerrogativas de advogados, mas aí nós temos as instituições, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, que agiu, mas nós não podemos deixar de considerar efetivamente um trabalho feito e desenvolvido que hoje é reconhecido por quase que a esmagadora maioria da sociedade brasileira. E é o que nós queremos. O Brasil hoje quer isso. O Brasil hoje quer ultrapassar todas estas dificuldades que nós estamos vendo. Ou seja, o combate à corrupção, o combate à impunidade, ele não pode parar. Agora, tenho sempre dito isso. Tem que ser feito de acordo com a lei, nos termos da lei e respeitados os princípios constitucionais. Porque se nós não respeitarmos os princípios constitucionais, se nós não respeitarmos a lei para combater a impunidade, para combater a corrupção, e aonde todos nós vamos... Não, eu não estou dizendo que há o desrespeito. Não teve desrespeito. Quer uma lista? Nas operações Lava Jato? Não, agora na indicação dele. Não, começa por aqui, ou seja, o próprio juiz Sérgio Moro, quando ele recebe o convite e aceita, eu partilho desse pressuposto, ou seja, ele deveria de forma imediata se retirar da magistratura. Claro. Aliás, eu fiz uma manifestação nesta linha. Ele saiu em férias, ele não está exercendo atividades puras da magistratura, né? Isto é um fato também, mas aqui há esta situação que coloca, de alguma forma, em xeque a atividade dele como magistrado e uma colocação já pública, inclusive, não, e esses dias, ele já quando ele disse estava isso, de férias, estaria assumindo. Mas ele não é ministro da Justiça. Mas quando ele estava de Vamos férias... ouvir o Nestor agora. Não, Nestor, vamos ouvir o Nestor. Nestor, quando vamos ouvir o Nestor, depois fala. Sei, mas é importante a informação. Quando ele estava de férias, ele impediu o cumprimento do habeas corpus, errado ou não, dado aqui pelo TR. Foi ou não foi? E ele estava de férias. Não. Ele estava de férias. Não, ele retornou, né?
Ele retornou das férias para exercer um ato de Mas para retornar às férias tem que botar no Diário Oficial. Não. Ele não... Sim, senhor. Não Sim, é. senhor. Gestor, Bom, faltou um juiz lá no foro, morreu, tu volta sem colocar Diário Oficial. Acho que isso é um exagero. Mas não é isso a questão. Eu enveredo por essa linha. Eu acho que o Sérgio Moro, a quem não conheço pessoalmente, o Lênin já conversou com ele em congressos, acho que o presidente Cláudio Lamarca da OAB também. Eu acho que o Moro prestou um grande serviço ao país e ele tem admiração nacional e mundial. Ele é reconhecido por entidades importantes do mundo inteiro. Bem, e prestou realmente um grande serviço. Mas havia uma dúvida sobre se esse exercício da jurisdição dele era correto ou não. Para mim, que advogo em Porto Alegre e com alguma frequência no Tribunal Geral Federal da Quarta Região, a prova de fogo do Moro foi um grau superior a 90% de confirmação das suas decisões. O que, para mim, sabendo da qualidade de Porto Alegre, admirador que sou, daquele triunvirato de juízes que julgou principalmente o caso do presidente Lula, para mim é suficiente para dizer que o juiz Sérgio Moro teve uma jurisdição correta. Agora, ele é um homem, ele errou em determinados momentos, divulgação de uma gravação que não deveria, bom, mas olha a avalanche de coisas que caiu em cima dele. E acho que ele responde aos órgãos próprios, Conselho Nacional da Magistratura, representações foram feitas contra ele, inclusive por advogados locais, ele responde por isso. Bem, então acho que a vida dele como juiz, se a gente analisar o contexto, foi uma vida ilustre, foi uma vida que brilha e que eu recomendo, na minha concepção. Bem, agora eu acho que o Bruno referiu. Eu não aceitaria se estivesse na condição dele. Porque não é essa a questão. Essa questão é, porque estava de férias, não tinha jurisdição, não tinha jurisdição. Evidente, mas é só um detalhe, óbvio. Porque o que ele significa em toda essa cruzada não é a questão de ele atingir a Lomã, é que na cabeça das pessoas, porque tem coisas que se pode fazer, mas elas não são razoáveis e não se deve fazer. Não é que não se possa fazer, mas não se deve fazer. Ainda mais um homem visado como ele, muitas pessoas odeiam ele. Não é proibido ele ir. Mas 45 milhões de pessoas que odeiam ele. Sim, não. Só mas eu quero dizer que... Só o fato de nós estarmos... Desculpa, Nestor, mas é uma janelinha. Só o fato de nós estarmos aqui, nesta mesa, qualificada, discutindo o tema, já demonstra que a oportunidade... Não é tão pacífico. A oportunidade não é... A importância mas eu dele. Compreendo. Eu não faria, eu não aceitaria, mas eu compreendo. Nós não falamos da importância dele, o Moro parece, assim, porque a gente se depreende do que vê. O Moro tem, do ponto de vista pessoal, da visão dele de mundo, das leituras dele, da formação dele, da forma como ele fundamentou os julgados, ele tem na cabeça dele uma cruzada em relação à questão da criminalidade, em questão da corrupção. Isso é uma obsessão na cabeça do ex-juiz Sérgio Moro. Então ele diz assim, ainda. Ex-juiz, ainda é juiz. Então o juiz Sérgio Moro que já aceitou o cargo de ministro. Então eu estou imaginando que ele tem isso como uma obsessão na vida, uma cruzada pessoal que ele tem. Então ele acha assim, onde é que eu vou ser mais útil e onde é que eu vou ser mais... A minha vaidade não é ser rico, eu quero ser um cara reconhecido como sujeito que colocou... O pensamento dele parece, pelo que ele escreveu... Ele vai bater de frente. Não, isso é outra coisa. Isso, eu estou dizendo, isso é outra questão. Me parece-me que a motivação dele é esta. Onde eu posso ser mais útil e para a consecução dos meus fins, aonde eu mais rapidamente chegarei ao fim que desejo, que é de prestar um grande serviço. É o que move ele, não é uma mesquinharia, não é um sentimento de ser famoso, de ser badalado. Porque isso está junto, todos os seres humanos gostam de reconhecimento, mas eu acho que essa é a motivação. Sabor irresistível, qualidade que já não surpreende mais. E aí estão as linguiças e salsichões dos alimentos Castro, que está disponível do Dr. Lamarca em toda a rede Zafari. Qualidade desde 1960, e é um produto pelotense. O Cremers informa, Novembro Azul é um momento mundial que busca conscientizar a respeito da saúde masculina. O câncer de próstata é sim um problema seríssimo, está muito comum e tem que ser combatido. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, esta situação tem que ser debelada preventivamente. Por isso, o objetivo é romper preconceitos e, principalmente, alertar os homens para a importância do diagnóstico precoce. Cremers, estado de alerta pela saúde.
França, Itália, Chile, Argentina ou Portugal, ou mesmo no Paraguai, onde esteve o Nestor, ou mesmo na Argentina, onde esteve o Nestor, a Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país, para que você viva o melhor do universo dos vinhos, na Vinhos do Mundo. Ela se especializou em vinhos para atender você. Passe em uma das suas lojas, na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César, 203. Atenção, cooperado Unicred, a antecipação do 13º é vantagem para você e para a sua empresa. Assim você quita o salário dos seus colaboradores e também resolve as despesas de final de ano, evitando descapitalização e alterações no fluxo de caixa. Converse com seu gerente Unicred. Unicred está aí lhe propondo uma simulação. Faça a sua também. Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e também presidente da Bienal do Mercosul e da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman. Tem vindo as médicas que participam aqui do Pampa Debates, né? Mas hoje ele está aí, em pessoa, para o nosso Momento de Saúde, Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman e gostaria de lançar um desafio aos meus colegas médicos. Nós médicos sabemos quais os fatores mais associados às mortes em nosso estado. Para as doenças do coração e das artérias, que matam 30% dos gaúchos, os principais são a pressão alta, o cigarro, a obesidade, o diabetes, o sedentarismo e o colesterol alto. Para o câncer, responsável por 20% de nossas mortes, temos de evitar o cigarro, o álcool em excesso, a obesidade, o sedentarismo, a exposição exagerada ao sol e as dietas ricas em gordura. Nas mulheres, temos de prevenir o câncer de mama com a mamografia, que é feita a partir dos 40 anos. Fazer o citopatológico do colo uterino nas mulheres com vida sexual ativa e vacinar as meninas de 8 a 12 anos contra o HPV. Nos homens, temos que fazer o toque retal e medir o PSA a partir dos 50 anos. Para ambos os sexos, temos de prevenir o câncer do intestino fazendo a colonoscopia a partir dos 50 anos. Essas ações reduzem muito as mortes por câncer. Outra lição muito importante é evitar as mortes violentas no trânsito ou por agressão entre pessoas, que chegam a 10% do total das mortes em nosso estado. E isso se faz ficando longe do álcool, combatendo as drogas e aderindo à educação no trânsito e direção defensiva. Com essas medidas, podemos reduzir as mortes do coração e artérias, as mortes por câncer e as mortes violentas, e assim atacamos de frente 2 de cada 3 mortes no Rio Grande do Sul. Que oportunidade preciosa, não? Vamos combinar o seguinte: cada vez que você atender um paciente ou qualquer pessoa, independente do motivo da consulta ou por qual porta o paciente chega ao sistema de saúde, você vai me prometer que perguntará ao paciente se ele mediu recentemente a pressão arterial, se dosou o açúcar e o colesterol no sangue e vai repassar os outros itens que eu acabo de mencionar. Se houver algum deles que ainda não foi discutido, você vai recomendar ao paciente que faça como foi combinado. Na minha experiência, essa conversa não toma mais do que 5 minutos de uma consulta. E você se sentirá um médico melhor e uma pessoa muito mais solidária. Afinal, não há nada mais maravilhoso do que salvar a vida de alguém. Olha, essa eu tenho certeza. Presta atenção, Luiz, tu vai gostar muito disso. Silêncio. Silêncio. O José de Tapes. Nossa região. Boa noite, Paulo Sérgio. Achar que um juiz virar ministro é ruim e não pode, agora quem acha isso pensa que um bandido ser nomeado ministro para fugir do juiz é bom. Sim, eu não falei nada, ele está falando aí. Não, ele está fazendo, gostou dessa? Está falando para ele. Foi para ele. Tem toda razão, tem toda razão. Foi para ele. O juiz ser nomeado ministro é ruim. Agora, um bandido ser nomeado ministro para fugir do juiz é bom? Ele está questionando. Paulo, sabe qual foi a minha manifestação no dia? Porque, obviamente, a imprensa toda procurou a OAB e queria saber o que a ordem pensava sobre isso. A primeira colocação que eu fiz foi exatamente isso. Ou seja, nós temos condenado, e nós que eu digo não é a OAB, eu acho que é a sociedade hoje, nós temos condenado
está mais ou menos na linha do que o... Mas tem outra para ti, me permita que é para ti também. Não vi nenhum membro do OAB se manifestar contra... Não é. Não, mas essa é para ti, essa é para ti. Tá bom, se manifestar contra a indicação de advogados e pessoas de copa e cozinha do Lula serem indicados para ministro do Supremo. 2 pesos e 2 medidas. A Carolina está dizendo. Bom, mas então eu queria, depois do e-mail da Carolina, porque eu vou mandar para ela o rosário de manifestações que eu tenho feito, não só do Lula quanto do governo do Temer, e aí eu falo de dois, e do governo de Dilma Rousseff, onde nós fizemos inúmeras manifestações. Aliás, vamos lembrar, eu fui à Câmara dos Deputados pedir o impeachment da ex-presidente da República, Dilma Rousseff. Ou seja, a ordem agiu ao longo desses 3 anos com total... impeachment, né? Impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Mas impeachment. Ele está dizendo, não é esse do Lewandowski. Não, esse que inventaram aí. Não, impeachment. Esse hibridismo, não. A Ordem dos Advogados do Brasil, Luiz, ela pediu impeachment. Isso sim, dizendo, mas na minha impeachment, gestão, impeachment. Isso, na minha não, gestão, isso que ele inventou. O Lewandowski fez uma coisa assim em cima da perna lá. Como presidente da UAB, na minha gestão, pedi a cassação de Eduardo Cunha, foi o primeiro ato da minha gestão como presidente nacional da Ordem. Fevereiro de 2016, 1º de fevereiro de 2016. Pedimos o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e o impeachment do atual presidente Michel Temer, porque entendemos que, nestes casos, nós tínhamos elementos jurídicos para tal. E a Ordem tem procurado sempre agir nessa linha, ou seja, na linha de que a ideologia da UAB, a ideologia defendida pela Ordem dos Advogados do Brasil, tem que ser a Constituição Federal e nada mais. Nós não podemos nos confundir com as paixões ideológicas e partidárias. A Ordem não serve para isso. Com relação a essa questão, Paulo Sérgio, que eu estava dizendo antes, é que a primeira frase minha foi exatamente isso, quando o juiz Sérgio Moro foi convidado para ser o ministro da Justiça. Eu disse, no bojo de uma declaração maior, que a Ordem dos Advogados do Brasil tem criticado veementemente ao longo desses últimos anos a forma de nomeação de ministros para os governos. Porque as nomeações têm sido feitas invariavelmente, ou foram feitas ao longo destes últimos anos, levando em consideração critérios políticos e favores. E muitas pessoas foram nomeadas e não deveriam ser, porque estavam sendo já investigados, e eu e não estou aqui prejulgando ninguém, as pessoas têm direito à presunção de inocência, à ampla defesa e o devido processo legal. Mas quando o próprio presidente da República atual, Michel Temer, assumiu, eu fui o primeiro a dizer que eu esperava que ele criasse e montasse um ministério de notáveis, porque o Brasil precisava disto naquele momento. E hoje, desejo, passado o processo eleitoral, desejo que o atual presidente, que o presidente eleito, tenha o maior sucesso na sua atividade. Aliás, eu acho que todos nós, brasileiros, temos que torcer por isso. Agora o doutor Luiz lembrou... O Brasil precisa de menos confronto e de mais encontro. É uma frase que eu uso com muita frequência, porque eu acho que o que o Brasil hoje está precisando, Nestor, é exatamente isso, de encontro. Não tem outra alternativa. O doutor Luiz lembrou uma coisa importante. Há críticos acérrimos que falam em chicana jurídica, em gambiarra. Eu não vou falar isso. Isso é coisa que o depoente não confirma. Mas que foi pouco ortodoxa ou heterodoxa o comportamento do ministro Lewandowski no processo de impeachment, não há dúvida. Não há quem possa defender a manobra do ministro Lewandowski. Qualquer pessoa, qualquer colegial admirador do direito não pode imaginar aquela aplicação da Constituição. Como aconteceu? Foi algo assim, fora completamente de qualquer contexto. Mas não vou falar que é uma gambiarra nem que é uma chicana. O seu sócio naquele momento, eu não falei nada documenta a falcatrua. O seu sócio era o Renan Calheiros. No momento que eu tenho como sócio Renan Calheiros... Sócio de quem? Quem foi o sócio do Lewandowski nesse fatiamento do impeachment da Dilma? Não tem sócio nisso aí. Aí é forção abaixo. Sócio da ideia. Quem corroborou a ideia foi o Renan Calheiros. Também é coisa que o depoente não confirma. Aliás, foi isso que o Brossard disse no Júnior em Alagoas. Não foi isso. Em Alagoas? Foi isso? Não, isso foi um IPM em que se desconfiava da fidelidade de uma esposa de um general da época. E no IPM chamaram um porteiro de um prédio contíguo para perguntar, dizer, olha, entrava aí um rapaz às 9 da manhã, saiu meio-dia, quando o general não estava, entrava. E sempre quando ele terminava de relatar os fatos, esse depoente, orientado pelo advogado,
coisa que o depoente não confirma. Não. Com medo. Eu estou aqui colocando uma coisa que o Brossard me contou essa história. E tu sabes a relação que eu tinha com o Brossard. Que o Brossard me contou no Júlio de Alagoas, que ele era testemunha de um episódio, ele relatou o episódio como testemunha e ao final disse coisa que o depoente não acredita. Isso foi repetido 15 vezes ao longo do depoimento desse rapaz orientado, não sei por quê. Fala, Lênio. Tá bem, mas o caso é esse mesmo. Não, porque eu no final ia fazer um relatório do debate de vocês. Isso é muito comum. O cara que vem para assistir o debate dos outros, no final ele presta um relatório. Faz uma síntese? Uma síntese, assim, o Dr. Lamarca disse isso, eu ia fazer uma síntese, porque eu não pude falar. Por que não pode falar? Pode falar. Por que não pode falar? Entende? Tu quer assim, tu quer um negócio formal agora, com as senhoras, os senhores, eu só quero Lênio Streck, é isso? Poder intervir. Mas pode intervir. No assunto, né? Essa questão do Sérgio Moro, para mim, é batida, porque não tem mais sentido. A história vai contar se ele fez a opção errada ou se ele fez a opção certa, se isso é bom para o Brasil ou é ruim para o Brasil. A questão do Lewandowski, acho mais grave de tudo, foi o comportamento da presidente do STF, a Carmen Lúcia, nesse período todo, fez uma gestão que não botou em pauta a petição da OAB, a ação da OAB, não botou 3 ADCs em pauta sobre a presunção da inocência, escamoteou, impediu, fez de tudo. Ela joga pra torcida, não? Tu diria que ela joga pra torcida? Joga pra torcida, tudo isso. E nós fizemos, eu já disse isso N vezes, escrevi sobre isso 500 mil vezes. Esse não foi uma boa gestão dela. Tudo isso que aconteceu poderia ter sido resolvido no dia que foi julgada a liminar em 5 de outubro de 2016. Tivesse sido... Não havia uma contaminação. Não havia contaminação, não tinha nada de personagens. Ainda os personagens não estavam no baile, eles não tinham vindo. Quando se entrou com a ação da presunção da inocência, deve prender ou não, a partir de 2º grau, sem direito a recurso, os personagens ainda não estavam. Prender quem? Não, isso era a questão. Não existia o quem ainda. O quem não existia. Estava quase. Não, mas não se falava. Estava quase. Não. Fulanizou. Um passo dentro da porta. E naquele dia, se tivessem julgado o mérito, tudo isso que tinha acontecido teria sido em paz. A guerra se deu. E aí depois o que fez o Supremo? O Supremo começou a recuar, porque ele não queria ficar com a batata quente, porque cada decisão dele tinha um efeito colateral bárbaro. Porque dar uma decisão que beneficiaria Nestor Hein ou 15 mil pessoas em São Paulo, pouco importava. Importava que aquela decisão poderia beneficiar Lula. E tudo que viesse com Lula estava contaminado. O que eu quero dizer só, e o Lamarca é testemunha, porque eu fui um dos subscritores, eu fui o autor, mentor da petição inicial que nós fizemos lá em 2016 para a presunção da inocência. Ali, se tivesse sido julgado logo, essa mania de deixar para trás. Ah, não, hoje não. E era fim do dia, essas coisas todas. Chega às 6 da tarde, paramos de trabalhar. Não, há momentos que você tem que ir até 1 da manhã, acaba com essa história. Quem deu a liminar julga o mérito. Não importa, se tivéssemos perdido lá, já por 6-5, nós recolheríamos a viola, porque estava perdida. Era isto, transitava em julgado. Terminava para o bem e para o mal. Quando você vai à juíza, você tem que acreditar que é para o bem e para o mal. Você não pode ganhar sempre. Nós perderíamos essa. Quando a Rosa Weber fez toda essa confusão, aí começou a confusão do Brasil. Ela também, na conta dela, na conta de Carmen Lúcia, Rosa Weber, por exemplo, estão alguns débitos dos ódios que hoje estão pelo Brasil afora. Paulo Sérgio, quando o Dias Toffoli foi nomeado ministro, não se viu essa gritaria toda. Concorda comigo, Altamira? Era outro... Claro que houve gritaria. Houve. Todo mundo Até hoje se fala nisso. Não, mas é que está havendo uma abordagem... Teve gente para impedir, houve ação para impedir. Esse meu semi-conterrâneo de Tapes, ele que é do Ladinho de Bar do Ribeiro, né? A questão é assim, ninguém é contra. Eu, por exemplo, no caso, na minha, mas eu não sou contra o Sérgio Moro. E nem acho que ele não tenha prestado um belo serviço à nação. Para mim, na minha opinião, o que nós estamos discutindo é sobre a conveniência
de ele tendo esse simbolismo para a sociedade. Sabe? E nem estou dizendo que ele não é bom, ele poderá vir a ser ótimo. E pode dar certo até. Pode dar certo. Eu só estou dizendo da conveniência de, tendo ele esse significado, esse simbolismo para a nação, ele ter aceitado. Só isso. Já pensou botar fora esse capital? Olha aqui, o que está acontecendo com a bancada? O Moro é como qualquer brasileiro, um cidadão que tem direito de aceitar ou não qualquer cargo público. Ou privado, não é qualquer brasileiro. Ou privado. Eu lembro do Fábio Medina Osório, que deixou o Ministério Público para ser funcionário do Bozano Simons, eu não foi? Para ser advogado O advogado Bozano Simons, depois virou ministro. Não, mas eu entendi o que ele quer dizer, tá certo? É o José Carlos da Rosa de Novo Hamburgo. Qualquer, é um brasileiro. José Carlos de Novo Hamburgo. Tá bem, mas é que nós estamos no juízo de conveniência, nós não estamos na ilegalidade, nós estamos no juízo de Sérgio conveniência. Moro hoje ele representa todo um processo, né, de combate à corrupção, de combate à impunidade. Tudo isso faz com que todos... Não, Luiz, mas assim, não pode dar certo, mas pode botar fora um capital simbólico. Eu não estou desfazendo, muito antes pelo contrário. Acho que ele prestou relevância nisso, sem dúvida. De qualquer forma... Olha aqui, o Tadeu de Erechim, velho ditado, os cães ladram enquanto a caravana passa. Que alegria ver o Sérgio Moro, ministro, e futuramente no STJ. E o Lênio esbravejando sabedoria. O Tadeu de Erechim, pode falar. E o Tadeu puxando a caravana. Esse é o problema. Pode falar, doutor Cada vez que a gente ouve... Tem uns que puxam a caravana. A gente agrega conhecimento fantasticamente. Eu estou feliz em participar aqui, Paulo, e tendo uma aula aqui de todos. Mas eu acho que a questão está feita. Nos cabe aqui apenas reconhecer a oportunidade ou não, faríamos ou não no lugar dele. Cada um de nós estabeleceu uma opinião. Daqui para frente, eu acho que nos cabe, aí sim, nós todos brasileiros que temos efetivamente interesse em ver um país diferente, um país limpo, um país saneado, ajudar o Sérgio Moro. Eu acho que esse é o grande contexto que nos cabe, doutor Luiz, daqui para frente. Como é que nós podemos, a nossa OAB nacional, os nossos ativos do direito, como é que nós podemos ajudar o Sérgio Moro para que todos aqueles recursos que ele requereu, para que possa fazer realmente uma gestão de limpeza do país, de organização do país, efetivamente possa acontecer. E aí eu acho que está na hora também da humildade por parte do juiz Sérgio Moro de pedir ajuda para quem efetivamente está imbuído da mesma intenção e cabe a nós todos brasileiros efetivamente dar as mãos. Olha o que diz o Dodi aqui, ó. Boa noite a todos. Paulo Sérgio Moro jogou contra ele próprio, aceitando o cargo do novo presidente. Ele fez um trabalho Lava Jato e agora está maculando sua própria imagem e trajetória, uma vez que havia dito que não iria entrar na política e agora aceita este cargo. Lamentável. Mas a volubilidade, a minha avó dizia para mim, meu netinho, eu tinha 17, 18 anos, aquela coisa de namorada, dizia assim, meu netinho, tu és muito volúvel. A volubilidade não é mau caratismo. Entendeu? Vamos agora ao ponto final com a nossa Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Começar lá na ponta esquerda, o Luiz falou pouco hoje e tal, também pegou o Lênio. Ele se reúne toda semana. É verdade. Nós dois ficamos... Os antagônicos. Não, o Lênio falou mais. Vocês imaginam... Não, quem falou mais fosse tu. Eu nem vou falar. Quem falou mais fosse tu. Foi. O falômetro aqui deu o Nestor. Cedo no minuto pro Luizinho. 542 WhatsApps, viu? Vocês estão de parabéns aí com o resultado. Fala. Não. Doutor Luiz. Como eu contraponho muito o Lênio, e para mim é um prazer. Vocês fazem isso ir lá quando se reúne para tomar vinho? Na tua casa? Fumando charuto na tua sala? Fuma charuto e o cigarro. Isso, exatamente. E a tua esposa deixa, não fica chateada com aquela fumaceira toda? A tua esposa não fica vermelho, rapaz? Bom, olha aqui. O Lênio, ele tem uma paixão que chega às raias da enfermidade, que é a paixão que ele tem pelo PT. Veja, eu quero saber qual o ser humano... Não vou te dar carona. Qual o ser humano que possa ter tanto acesso ao Supremo Tribunal Federal quanto o Lula. Eu tenho certeza que nem os funcionários do Supremo têm tanto acesso ao próprio Supremo do que o Lula. O Lula passa um dia lá no Supremo.
E a política está reclamando de quê, Lênio? Ele tem um direito que nenhum de nós teríamos. De toda hora o Supremo. Olha, ele espirrou. Supremo, Benegripe. Então é uma coisa impressionante. E isso fez com que essa prisão em terceira instância, quarta, quinta, oitava instância, ele não ia ser preso nunca. E o futuro, não atual, ministro da Justiça. Porque vocês estão falando aqui que ele aceitou. Aceitou, mas não é. Ele não é ainda ministro. Vocês já estão com medo do que possa vir a acontecer. Qual vai pegar? Tal vai pegar. Vamos acabar com isso aí. Dos dois lados. Olha aqui, agora quando ele for na tua casa, tu não dá vinho pra ele, dá chá pra ele e tal. Ó, toma. Vamos acabar com isso daí, hein? Seu ponto final, doutor. Vamos acabar com isso daí, hein? Vamos acabar com isso daí. Chá Sanitas pra ti. Teu tempo tá correndo. Dá um chazinho pro Luizinho. Teu tempo tá correndo. O Sanitas. Por falar Minuto, nisso, já para perdeu. deixar o Luizinho mais nervoso ainda, Não, o mais... nervoso. O Lula está entrando com um novo habeas corpus, baseado agora na questão das declarações, da entrevista do Sérgio Moro, em que ele disse que se aceitasse a integridade do trabalho dele, e os advogados fazem o trabalho dele. Você nunca pode dizer que o advogado... O Lula tem muito acesso ao Supremo, todo cidadão com advogado tem acesso ao Supremo, tem acesso ao STJ. Se ganha ou não ganha, é outra história. Não vai ser julgado, Lênio. Deixa ele fazer o ponto final dele. Ele discutou quietinho. Exatamente, exato. Agora eu magoei. Então dá um chá pra ele Então, um desmagoar. chazinho Sanitas pra ti. Qualidade desde 1931. Aliás, só tem conterrâneo aqui do Luizinho. É o Sanitas, que nasceu em Pelotas, hoje está na mão do Júlio Motim. É a linguiça de salsichões Castro e o biscoito Zezé. Maravilhoso. Agora tem que arrumar um leite aqui pro programa, que aí fica completo. Tá? Doutor Júlio Matos, seu ponto final. Muito obrigado pelo convite. A nossa Santa Casa reconhece mais uma vez a importância da Pampa em sua vida, da Rede Pampa em sua vida. O Rio Grande é feito de pampa, né? Teu apoio permanente também. São 870 mil consultas a cada ano, 52 mil internações hospitalares, 61 mil procedimentos cirúrgicos, 5 milhões e 900 mil serviços de diagnóstico e tratamento que a Santa Casa realiza a cada ano para mais de 1 milhão de pessoas. Esta é a Santa Casa que não pertence a quem a dirige, pertence à sociedade gaúcha. E ela tem permanentemente as suas formas de como prestar contas para a sociedade a cada momento da sua história. E foi isso que fizemos com esse encontro da Boa Causa que tivemos lá com os nossos apoiadores, os nossos projetos, e a cada entrega de projetos como esse do Hospital São José, o Hospital de Neurocirurgia e Neurologia, que as Voluntárias pela Vida entregaram para a instituição absolutamente atualizado para que ali se desenvolva a melhor medicina. Chazinho pro senhor. Muito obrigado. Isso aqui é prevenção também, viu? Exatamente. Sabe, né? Medicina preventiva, chá Sanitas. Da família... Doutor Nestor Reis, seu ponto final. família O meu minuto, É isso. o meu minuto eu vou declinar pro Luizinho, dizer o tamanho dessa bobagem que é. Esses advogados vão dizer o seguinte, que quando o Moro instruiu esse projeto, referendado aqui, chancelado pelo TFR da 4ª Região, ele estava pensando em ser ministro. Responde, mulher, por favor. Eu passo meu tempo a ti. Não, eu não Essa acredito- barbaridade. Não, mas eu não acredito que ele tenha pensado nisso. Eu Dito não, isso. eu Não, estou ele tá- dizendo que não, ele ele tá está relatando. entrando. Só um pouquinho, eu estou dizendo que os advogados dele, que eu não Ele tá sou relatando que os advogados eu estou dele essa relatando. bobagem. Eu estou Sim, relatando. sim, sim. Tá, não bota isso na minha Claro, conta. claro. Não, ele está relatando. Tô Eu quero que tu relatando. fale para os Se eu botar na advogados. minha conta- Luizinho. Não, eu vi em toda a mídia aí que os advogados do Lula vão entrar lá. Mas isso virou uma rotina. Entrar no STF, o advogado do Lula, ele entra porque ele A não culpa quer é da ter uma- OAB. Nestor Reis, parabéns de novo lá pela... A culpa é da OAB. O Lênio saiu da procuração do Lula. Eu não tenho problema. Não vai para cima do Lênio. Parabéns. Quer o meu chá para ti? Olha aqui, os argentinos se perseguem, viu, Nestor? O nosso Gilberto Schwartzman está dizendo que amanhã, às 10 horas, no Clube do Comércio, na Feira do Livro, será a primeira reunião preparatória para a próxima Bienal do Mercosul, que terá o tema Universo Feminino e Arte Contemporânea. A curadora da próxima Bienal é a Argentina.
Aliás, Doutora Andréa Junta, curadora de arte, expressão internacional, professora titular de arte na Universidade de Buenos Aires e professora em várias universidades nos Estados Unidos, França e Alemanha. Uma das maiores autoridades mundiais em arte contemporânea, dedicada ao estudo da presença do feminino na arte ao longo da história. E por aí vai. E com ela estarão amanhã da Andréa Junta, estará o Igor Simões, Maria Benites, Glória Cristal, Roberta Barros, Cláudia Paim, Rosana Paulino e Júlia Franz. Está convidado para estar lá. Quero dizer que essa perseguição aconteceu ontem no Amanhã, Beira-Rio. 10 horas, Eu liguei a Clube do televisão Comércio. não para secar o jogo, para ver o Cláudio com a filhinha dele, que são todas minhas amigas. E aí vejo no Beira-Rio uma invasão de torcedores dos Gaginas do River Plate. Eu quero dizer para esses Gaginas que nós perdemos a oportunidade, mas vou falar em espanhol. Los chineses de Boca vão a desplomar los Gaginas. Sim, claro, por Vão supuesto. a desplomar-los. Sim, claro. Aliás, eu fui ver, eu já fui assistir Brasil de Pelotas e Juventude para ver o governador Eduardo Leite junto à torcida do Brasil. Muito bem. Estava lá prestigiando Seu time. o seu time, o Brasil, o glorioso Brasil de Pelotas que ganhou E do com isso ele Juventude. escapou da polarização Não, granal, né? E de Brasil novo, os é caras, Brasil. olha o sacana dizendo, sabe que o Sartori é torcedor do Juventude. Do Juventude. Que de novo o Eduardo Leite ganhou do Sartori. Os caras, eles pegam tudo. Eles pegam tudo, não é O possível. pior é o Sartori, em tudo que é lugar que chega agora, os caras fazem brincadeira com ele, com o Sartonaro. Lembra do Aldo? Eu vou de Aldo? A brincadeira. Não, mas é o vou- Leitaro, porque o Leite também é Bolsonaro, né? também é. Não, mas de leve. De leve, Ele o outro tinha assumiu incompatibilidades mesmo. pessoais para assumir inteiramente Eu o gosto Bolsonaro. muito foi o que daquele ele disse. voto crítico. Eu não vi na Nosso urna presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamáquia. Paulo, mais uma vez dizendo o prazer de Forte estar candidato aqui. ao governo do estado do Rio Grande do Sul na próxima eleição. Hein? Mais uma vez dizendo o prazer de estar aqui nessa bancada, uma bancada plural. Né? O debate aqui já demonstra isso. Né? O Rio Grande do Sul está muito bem servido, né? Com um programa como esse, com essa qualidade. Como minuto final, Paulo, eu vou reiterar aquilo que eu tenho afirmado e reafirmado, que eu acho que nós passamos por um processo eleitoral muito difícil no Brasil. Muito difícil mesmo. O momento que nós estamos vivendo não é um momento simples, mas o extremismo que se viveu aí ao longo desses últimos meses com o processo eleitoral requer e impõe agora que todos nós possamos baixar a temperatura, torcermos para que aqueles que venceram a eleição tenham uma excelente gestão, porque o Brasil precisa disso, e aqueles que perderam a eleição que utilizem o seu trabalho, que exerçam a sua função na oposição, mas também pensando na nação. Porque o Brasil precisa efetivamente voltar a crescer, nós precisamos resolver os problemas que temos. E acho que essa linha de termos confronto permanente, como temos visto ao longo desses últimos tempos, ela não tem feito bem ao Brasil. Porque nem sempre os debates são travados com este nível que nós vemos aqui. Nós temos visto coisas lamentáveis por esse Brasil afora. Então eu torço muito para o Brasil e pelo Brasil e espero E o que... Bolsonaro indo bem, é o Brasil que está bem, Brasil somos tá nós bem, que sem estaremos dúvida bem. nenhuma, Não dá sem para dúvida. torcer E a contra. resistência? Hein? E a resistência? Sim, a resistência torce para que ele vá mal. E a resistência? Hã? Não, mas a oposição Infelizmente, fazendo o assim. seu trabalho... Só que a posição é de quase forma 50% dos responsável, brasileiros. Né? é o que nós esperamos. E o governo também tem que trabalhar nos termos exatos. Tem que parar o daquilo enfrentamento agora. O Claro, Bolsonaro tem que foi lá na diminuir. igreja, lá, disse que agora ele é o Bolsonaro paz e amor. Tomara que presidente seja, de todos os consiga unir. brasileiros. Claro. É isso que se espera hoje de alguém que está exercendo o cargo maior do Brasil, alguém que tem a responsabilidade de conduzir o Brasil. Ele tem que ser o presidente de todos os brasileiros. É isso que nós esperamos. Sem perder a fortaleza que ele tem, né? O Lula um dia disse que era o Lulinha paz e amor, né? E deu no que deu, né? Vamos esperar que ele continue O com a força. Ministério da Justiça funciona com grupos de trabalho. Nós já, nos bastidores, eu e o Lênio seremos colaboradores do Moro. Estaremos lá em grupos de trabalho para aperfeiçar a legislação. Não era aquelas para coisas dizer em primeira são mão correais isso, no Ministério da Justiça. Estaremos Então, vocês hoje estão fazendo bullying Hermanados. com o Lênio aqui. Não, eu não Dá-lhe, aceito Moro. isso. Mas Chazinho. o Nestor, Olha. o Nestor e eu vamos juntos. Olha, tem um chá verde aqui. Não de mãozinha, mas juntos. Chá verde oliva, mas tem em contrapartida os flores e frutas, tá? Tem o cidreira e tem o camomila. Tem camomila. Tá, tem tudo.
E o Flores e Frutas, que é o cor-de-rosa. O camomila, Paulo, eu vou usar para dar para alguns que de vez em quando vão lá na ordem, estão um pouco nervosos, eu vou botar um pouquinho de chazinho. As minhas orações... O Alfonsinho, dá pro Alfonsinho. Nosso grande Alfonsinho. O Alfonsinho agora entrou, não quero mais ser conselheiro, tem que dar espaço pra gente nova. As minhas orações são, todas as noites são que o Paulo Sérgio nunca morda essa língua dele. Mas também, nem o antiofídico do Butantan. O Alfonsinho já está com 5 parentes no conselho do OAB. Explica de novo os chás, o verde e o rosa. Explica. Tem o chá verde, chá verde oliva, chá verde oliva, tem o chá rosa, que eu não sei o que é, lê para mim aí, flores e frutas. Flores e frutas. Flores e frutas. Flores e frutas, tem o camomila, né? Que compõe com verde, é o verde e amarelo, né? E tem um verdinho menos. Cidreira. Que é o cidreiro. Que é agora a fase bolsonarista do pacificação. Ele está clareando aos poucos. Cidreira. O Bolsonaro está arrumando para o amarelo. Para você puxar de cidreira. Não para o rosa. E a caneca da Rede Pampa a gente pode levar também. É um brinde do programa. Sabe quanto custa uma caneca dessa? Não tem problema, a gente passa no caixa. Custou um monte. Então, eu só vou te dar o preço para depois tu deixar o dinheiro. Cláudio Lamaque, muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Obrigado, 554 WhatsApps. Que maravilha. Pena que a gente não pode atender todos. Obrigado, Cláudio Lamaque, nosso presidente da OAB. Obrigado, Nestor Reim. Parabéns de novo pela sua atuação. Eu te liguei, aliás, te ouvi várias vezes, tu e o Leonardo Lamaque na Rádio Grenal, né? Mas aí te liguei justamente para te cumprimentar pelo trabalho. Doutor Júlio Matos, parabéns pela nossa Santa Casa. Obrigado, Paulo. Lênio, esses caras, sabe que tu pode contar comigo, né? Eu imagino que você é um baita venenoso. Luiz Pereira Lima. Você é um acelerado. Agora os dois vão sair juntos para tomar Vou dar carona para tomar um vinho. Não, manda pena. Mas imagina o que esses dois conversam. Eu queria ser uma mosquinha para ouvir o que eles conversam. Não pode, não tem. E horas e horas e horas. Não, e concordam com a última vez eu saí às 11 horas da noite da casa dele. Começamos às 7 Que loucura. Muito obrigado. Vem aí as principais notícias do dia da sua região com os nossos apresentadores locais do Jornal da Pampa. Obrigado, até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.